Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta terça-feira. Eu sou a Cida Benete, assessora de Cerimonial e Protocolo da Câmara de Vereadores de Gramado. Você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Recebemos hoje aqui para mais um bate-papo vereadora Rosiéker Schmidt do Progressistas e suas convidadas, Bruna Risse e Hannah Drexler, para falarmos sobre o andamento da lei que garante a presença de doulas nos estabelecimentos hospitalares. Vereadora Bruna, Hannah, muito obrigada pela presença de vocês no programa. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Hannah. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Cida, a nossa comunidade que nos acompanha. É um prazer ter vocês aqui hoje para esse bate-papo. Um assunto tão importante, né? Com certeza. Obrigada pela presença de vocês. Então, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que a vereadora Rose retomasse um pouco sobre o projeto que se trata, essa lei de doulas no município, né? Qual projeto foi da sua autoria nesta casa? Então, gostaria que você nos falasse mais um pouco, tá, vereadora? Sim, Cida, esse projeto nós começamos a trabalhar, né? A Hannah fez parte de muitas reuniões há mais ou menos uns 2 anos. Faz um ano que a lei já é lei na cidade, né? Esse projeto já é lei, que garante então a presença das doulas nos hospitais, né? Então a gente trabalhou muito, eu fui procurada por algumas doulas e também por algumas mães, em que me pediram que colocasse então esta lei na cidade, né? Várias cidades já existia essa lei e que garantisse então a presença das doulas lá no hospital, no acompanhamento então da mamãe, também durante o parto, porque a doula ela faz acompanhamento de toda a gestação, né? Acompanha a mamãe, acompanha toda a família, né? Incentivando, né? Explicando, dando informações, né? Apoiando. E também, então esse projeto ele veio então para garantir a presença da doula no hospital, na hora também do parto, que ela estivesse presente lá na hora, que é tão importante para a mamãe também, né? É um momento tão importante que é o nascimento, né, do filho, então também que a doula pudesse estar presente neste momento. Então, o projeto é sobre isso. Muito bem, vereadora. Hannah, fale um pouco para a nossa comunidade que nos acompanha. Há quanto tempo você é doula e como funciona esse trabalho com relação à mamãe, ao bebê? Então, eu me capacitei em dezembro de 2003, estou completando 20 anos, né? Mas levou bastante tempo para eu atuar. Por quê? Porque a nível de Brasil já era um trabalho muito novo, né? O foco começou lá no Rio e depois foi espalhando mais. Então, foi o primeiro curso de doulas que aconteceu em Porto Alegre, que eu participei. E logicamente, as pessoas, e mesmo obstetras com quais eu falei, eles disseram, mas para que precisa de doula? A gente faz uma analgesia. Quando a explicação era, não, a doula vem para trazer confiança, para amenizar as sensações, né? A gente tem a capacitação para também trazer elementos que diminuam a sensação de dor durante o trabalho de parto, né? E tranquilizam. E eu comecei daí, na verdade, dentro do projeto Vida Nova, na Parceiros Voluntários, da época da Parceiros Voluntários, e ali a gente desempenhou um trabalho junto ao hospital de acompanhamento de aleitamento materno, que como doula a gente não faz só o curso de doula, a gente depois procura ir adiante, porque é muita informação envolvida e para a gente poder também ser suporte na parte técnica, a gente precisa ir adiante. E esse foi por um tempo, e ali eu entrei muito em contato com as pessoas da maternidade, que até, sabe, elas viram nesse trabalho só de aconselhamento para aleitamento materno já um suporte, que daí já já aliviava um pouco o trabalho das enfermeiras, né? É um corre-corre de vez em quando na maternidade. Sim, com então, certeza. Esse projeto teve um começo e um fim, né? Ele foi aos poucos, a Parceiros também acabou aqui na cidade, enfim, a gente parou. Mas a partir dali eu comecei a ter coragem também de visitar obstetras e oferecer meu trabalho, né? Oferecer e fui muito bem aceita, assim, logo na primeira visita. E
para quem estimula as mulheres no trabalho de parto, certamente a doula é bem-vinda, porque ela faz o suporte também e às vezes faz o intermédio entre a cliente e o obstetra, né? Que a gente pode já observar o que está acontecendo e passar para o profissional técnico que a gente está observando. Isso faz toda a diferença, né? Então, quem está na assistência obstétrica já fica mais tranquilo sabendo que tem alguém ali, está de olho, está amparando, está mantendo a paz e a tranquilidade um pouco da situação. Então, desde 2003, né? Comecei a trabalhar no hospital, eu não sei te dizer agora, com certeza, mas os primeiros partos que eu atendi foram partos domiciliares, que daí ainda na época médicos podiam atender, e o professor e a obstetriz que foram parte do meu curso também, eles que me recomendaram sabendo que eu estava aqui, e aí eu comecei a trabalhar, atuar como doula. Os primeiros trabalhos foram então partos domiciliares. O parto domiciliar, ele ainda é ativo? Sim, ele ainda é ativo e são equipes, né? Agora não tem médicos para atendimento a parto domiciliar, porque eles não têm essa permissão de atender a domicílio. São sempre equipes de obstetrizes. Uma se ocupa mais com o atendimento à mulher, a outra está mais preparada para a parte do atendimento ao bebê, né? Então, tem essa formação. E elas só aceitam trabalhos de gestações de baixo risco. No momento que já tem alguma coisa rolando, normalmente elas já contraindicam o parto domiciliar, né? Para evitar também uma transferência de última hora, que normalmente fica complicado, né? Sim. Não é legal. Bem, a Bruna, ela é mãe de 4 filhos, certo? Então, Bruna, conta pra gente nome, a idade dos teus bebês, como ocorreram os partos, né? E quais recursos foram utilizados. Então, eu sou mãe da Valentina, que tem 7 anos, da Martina, que tem 5 anos, da Mercedes, que tem 2 aninhos, e da Olivia, que tem 3 meses agora. Nasceu no final de fevereiro. Os meus 2 primeiros partos foram domiciliares e os meus últimos 2 partos foram hospitalares. O terceiro parto foi no hospital em Porto Alegre e o quarto parto agora foi aqui no Arcanjo São Miguel. Foram partos, assim, muito tranquilos, né? E a situação do parto domiciliar, tanto no hospital, eu tive o acompanhamento da doula, né? Só no meu segundo parto, que a Hannah não pôde estar comigo, porque não deu um contratempo. Mas os outros, a Hannah sempre esteve comigo, foi a minha doula fiel. No parto hospitalar, foi assim, sempre tive bastante receio, né? Até porque eu tinha tido os domiciliares, depois fui para o parto hospitalar. Mas foi uma experiência muito tranquila, né? Comparado ao que eu esperava, tanto pela recepção no hospital, tanto e muito mais pela segurança de estar com a doula, né? Porque os métodos utilizados, os recursos que a gente utilizou para que esse parto fluísse, eu não conseguiria sozinha, né? Então, a doula não substitui o papel de nenhum familiar e nenhum familiar substitui o papel que a doula exerceu para mim, né? E acredito que para todas as outras gestantes que já tiveram esse acompanhamento. Porque se eu não tivesse a segurança da doula, eu não teria tido os meus partos normais, naturais, como eu desejei, estudei muito, mas por mais que a gente estude, se informe, esteja firme naquilo de não, esse é o meu propósito, eu quero parto normal, chega na hora, o medo ele dá uma trabalhada bem forte ali no psicológico. Tanto que eu chorei muito nos meus partos, assim, e dizia pra Hannah que eu achava que eu não ia conseguir. E a importância da doula é por conta ela me deu a força, assim, de não, tu consegue, tu pode, porque se fosse pela minha família, pelos meus acompanhantes que estavam comigo naquele momento,
diante de um cenário de dor ali, que o parto ele traz a dor, né? Mas diante daquele cenário de dor, eles não teriam me incentivado a prosseguir. Seria mais fácil uma analgesia, uma cesárea, para acabar com tudo aquilo ali mais fácil, né? E mais rápido, digamos assim. E a Hannah foi estritamente essencial para que a doula, né? Porque eu também tive uma outra doula no meu segundo parto, foram essenciais, assim, para que eu chegasse no meu objetivo ali, né? No nascimento das minhas bebês. E os recursos não farmacológicos, o chuveiro, a troca de posições, né? As massagens, a aromaterapia, a conversa, o abraço, né? Porque tem todo um envolvimento emocional, né? Porque, como já foi dito, tem todo aquele acompanhamento pré-parto, né? Na gestação, sobre o aleitamento, sobre as fases do trabalho de parto. Porque por mais também que a gente estude, chega na hora ali do parto, a gente não sabe muito assim, né? Ai, será que eu sempre tinha essa dúvida, por exemplo, eu dizia, Hannah, será mesmo que eu tô lá em pleno trabalho de parto? Será mesmo que eu tô em trabalho de parto? Não, mas tu acha mesmo que eu tá quase? E sempre meio que desacreditando de mim mesma. E a Hannah, não, tá quase, vai lá, tá no finzinho, ou vamos mais um pouquinho, tu consegue. Meu primeiro parto foram 21 horas. Nossa, Então, quem teve foi longo. comigo o tempo todo foi a Hannah, né? O restante da equipe, que como foi domiciliar, ficou descansando, né? Porque não tinha muito o que fazer. E a Hannah esteve comigo no hospital também. Quem chegou comigo foi a Hannah. Quem foi embora, né? Só bem depois, quando eu já estava fazendo o aleitamento da minha bebê. Então, quem esteve ali comigo o tempo todo foi a minha doula, né? Então, eu sempre digo que não teria conseguido, né, se eu não tivesse esse apoio da doula. Esse processo fez diferença na tua vida, Bruna? Com toda certeza. Quando eu comecei a me informar, quando eu estava gestando a minha primeira filha, né, eu conheci a doulagem, né, através do grupo Nascer Sorrindo, que tinha os encontros, né, onde a gente conversava sobre parto, aleitamento, puerpério. E ali eu conheci a doulagem, conheci a Hannah e logo tive a certeza de que, conforme eu ia estudando mais, de que seria necessário para mim uma doula, né? Mas fez total diferença. Eu tenho a plena certeza disso e sempre indico muito e falo muito para as gestantes que, se puderem, se tiverem a condição, que tenham uma doula, porque faz total diferença na experiência, né? Em si. A confiança, a certeza, às vezes só um abraço que a gente ganha da doula, que a gente sabe o quanto é importante, já faz total diferença. Muito bom. Bem, eu gostaria de saber tanto da vereadora quanto da Hannah, né? Como está o andamento da lei hoje? Vocês percebem que a lei está sendo cumprida? Sim, nós até estávamos conversando, né, Hannah, antes, e pelo que eu tenho acompanhado também, está acontecendo, né? A gente teve um crescimento muito bom, né? Porque essa construção da lei, ela veio com uma construção, ela aconteceu com muitas pessoas, né? Quando a gente construiu a lei, a gente construiu com o hospital, né, com os representantes do hospital, com a Secretaria da Saúde e com as doulas. Então a gente fez uma lei muito boa, né? Muito boa que fosse bom para todos, né? E principalmente para a mamãe, né? Mas a lei foi muito bem construída por todos. Então, hoje, fazendo um ano, agora fez em maio, um ano que a lei foi aprovada, a gente entende que está andando muito bem, né, Hannah? A Sim, Hannah que com acompanha, certeza, né? com certeza. Eu acho que foi uma construção madura, né, com a assessoria até da Associação de Doulas, que já Também. participa em vários municípios nessa formatação da lei, né? E foi bem importante que o hospital participasse ativamente, né? Num primeiro momento deu um baque, assim, porque o hospital exigiu algumas coisas e isso só exigiu, na verdade, ajustes na lei, que foi importante. E foi uma construção bacana, porque para nós, enquanto doulas, Bruna também se capacitou como doula, claro, por enquanto ainda não ativa, mas futuramente, né?
essa construção foi importante porque para nós doulas também era super legal saber que existiria um cadastro, que seria formalizada a entrada da doula, que não, a Cida não vai lá e se apresenta como doula de alguém conhecido e passa de boa, né? E aí a atitude dela não é de acordo. A gente passou por capacitação dentro do hospital também, para se alinhar às normas do hospital. Foi muito importante, sim, está acontecendo. Está sendo bem aceito. Hanna, uma pergunta fora do protocolo, digamos assim, mas que eu acho que é importante. Na nossa região existem trabalhos de doulas? Sim. Além Gramado, digamos. Sim. Existe. Gramado, Canela, nós temos várias doulas agora, atuantes também. A gente inclui Nova Petrópolis. Inclusive, a gente mantém o grupo das doulas atuantes, porque para nós manter uma unidade, que a gente não é concorrente, tem trabalho para todas. Claro que sim. Que está aumentando a demanda, as pessoas no boca a boca, né? Como a Bruna mesmo argumentou, uma pessoa que tem um trabalho de parto acompanhada por doula sabe a diferença, conforme o relato de outras, né? Então, esse boca a boca é a melhor forma de divulgar o trabalho. Divulgar o trabalho da doula, né? Com certeza. Então, a gente tem várias doulas e a gente tem um grupo onde a gente tem trocas, porque a gente nunca está pronta. Muito bom isso, né? As trocas. Sempre está aprendendo. Cada parto é uma nova história, uma nova experiência que a gente passa e estuda em cima dessas experiências, né? O último parto da Bruna, para mim, foi um desafio. Por quê? Porque eu aprendi muito com ele, né? Então, essas trocas entre nós doulas é um crescimento. E na hora do trabalho de parto, tu tá tão envolvida no processo que às vezes tu não tem aquela luz. O que eu posso fazer para ajudar agora? Elas entram em contato. Gurias, me ajudem. Assim, assim. E a gente tá ali, sempre alguém responde, sabe? Quem tá de fora consegue manter a racionalidade e ir ao encontro. Às vezes então, lá de dentro, tá muito legal esse trabalho. Até porque cada mãe é um parto, né? Cada mãe tem. Então, a gente tem a Aline, a Samanta, a Francine, em Nova Petrópolis tem a Alessandra, tem a Luíse, que de momento não está atuante também, porque teve bebê. Tá ampliando. Tá muito legal. Legal. E, Hanna, quais são os benefícios do acompanhamento da doula, tanto para a mamãe quanto para o bebê? Olha, eu diria assim, o primeiro foco da gente é a mãe, o pai, a família, mas principalmente a mãe. Uma mãe mais tranquila, o bebê mais tranquilo. Uma mãe mais preparada, sabendo que vai ter suporte no aleitamento, já é metade do caminho. Mais ou menos assim, sabe? Claro, tem coisas que nós, enquanto doulas, não conseguimos atingir. Agora, vou usar a situação do aleitamento materno. Então, quando escapa da nossa capacitação, a gente indica profissional da área que vai poder resolver e ajudar, né? Tipo, no aleitamento materno, seria consultora em aleitamento materno, né? Existem outras pessoas na área que são bem importantes, né? A fonoaudióloga, a osteopata, até no cenário de parto, preparo com fisioterapeuta pélvica, né? Então, isso tem se ampliado. Então, um grupo de pessoas assistindo uma mulher que vai ter um bebê é maravilhoso. Maravilhoso, né? É o que toda mulher merece. Vários suportes. Né? Não sozinha para o hospital, como há anos atrás, quando eu comecei ainda não tinha lei do acompanhante, né? Então, a mulher dava entrada no hospital, a mulher entrava sozinha no quarto, a família ficava de fora. Nem o familiar não podia ir junto. E no processo de trabalho de parto, a mulher perde um pouco a noção, ela se desliga do racional. Nessa hora, o acompanhante é a referência dela para tomar qualquer decisão. A doula nem pode tomar decisão. Sim. A doula pode até aconselhar, é o familiar. Então, se saber protegida por um familiar que está ali te representando, tendo a pessoa que está ali para te dar o suporte físico e emocional, é o que a gente precisa, né? E que todas merecem, né? Todas mamães merecem, né? Mais sagrado, gente. Mais sagrado, é verdade. Mais sagrado, uma mulher dando à luz. Agora eu não vou entrar em detalhes se foi um bebê desejado, planejado ou não.
É sempre uma vida nova, Verdade. né? É uma vida nova. É uma vida nova, é um milagre, tá? Rose, de que maneira que você acredita que a lei de sua autoria, né, ela tem beneficiado as mamães da nossa comunidade? A gente acabou de ouvir o relato aqui da Bruna, né? E a gente vê que a importância que é a doula, né? Então, só ouvindo o relato da Bruna, a gente sabe Basta, né? que basta já, né? A gente sabe que é muito boa. Essa lei, ela veio para beneficiar ainda mais as nossas mamães, né? Então, Isso. Bruna, o que você diria sobre esse acompanhamento da doula para as mamães que pensam contratar este serviço? Vale a pena? Vale muito a pena. Como a Ana falou, é o momento do nascimento, uma nova vida que merece ser respeitada, que merece vir com carinho, né? E esse suporte emocional que a gente tem durante o parto, ele tranquiliza, nos tranquiliza. E um parto tranquilo é um bebê nascendo tranquilamente, com todos os benefícios, seja parto normal, seja por cesárea, né? Porque ter uma doula não significa 100% que a gente vá ter um parto normal, né? Mas que ela vai estar conosco fisicamente, né, quando possível, e emocionalmente, nos dando aquele suporte e a tranquilidade de que ocorreu da maneira que precisava ocorrer, né? Então, é uma coisa que eu sempre digo, né, para as mamães que eu conheço. Muitas mamães vêm falar comigo, né? Ai, eu tô grávida agora, o que que eu faço? Tu conhece alguém? Eu sempre digo, tenham uma doula, é fundamental, né? Estudem muito sobre, mas principalmente tenham uma doula para que vocês possam estar conectadas ali com aquele momento de verdade. E como a doula falou, o acompanhante para ter a razão, tomar as decisões, porque o nosso acompanhante fica, digamos, com essa burocracia, faz parte ali do nosso parto, né? Mas tudo se desliga. Tu não presta atenção nas coisas ao redor e estar ali conectado com o parto, com aquilo que está acontecendo e a doula ali junto com a gente, nos dando esse suporte, é muito importante. E, assim, faz total diferença, né? E eu sempre recomendo muito, digo muito, vale muito a pena que tenha uma doula. E tu falou algo bem importante agora, e não importa se seja um parto normal ou cesárea, né? Porque a gente às vezes vai saber lá na hora só que não pode ser um parto normal e sim cesárea, mas o acompanhante, né, e a doula é tão importante, né, para esse momento, né? E por isso toda essa preparação antes do parto também, né? Para que a gente compreenda, isso está dentro do esperado, isso está saindo fora do normal, de um parto, né? E a doula, tendo trabalhado com a gente, né, antes do parto, por isso também que é muito importante o acompanhante junto, né, nas consultas pré-parto, para que se esteja inteirado nesse assunto e se possa ter a certeza, né, de que está acontecendo dentro do esperado. Ou, não, agora já é outro cenário, né? E ali as coisas tomam os seus rumos. Então, o suporte emocional que a gente tem que ter, que a gente tem tendo uma doula ali, olha, é perfeito, né? Essencial. Essencial isso. Essencial. A maioria das gestantes quer abandonar o barco quando chega a hora quase do expulsivo. Exatamente. Porque chega no pico mesmo, né? E o familiar fica emocionalmente abalado pelas circunstâncias e também fica dividido. Então, eu sinto assim que voltar para o hospital e estar presente nessa hora e não deixar cair a peteca É faz toda a importantíssimo, né? diferença. E faz a diferença, Faz né? a diferença. Muitas dizem, se não fosse tu, não teria tido. É a mulher que faz, né? A mulher que tem todo o envolvimento e o trabalho. A gente está ali de suporte, é o trabalho da gente, suporte. Mas faz toda a diferença as palavras de Incentivo. de incentivo, porque eu, mesmo tendo todos os outros partos, né, os domiciliares, aí o hospitalar, foram todos normais, mesmo tendo feito a capacitação de doula, sabendo das fases do parto, eu 1000 vezes pedi para desistir. E dizia para Hannah,
não tem mais como, não aguento mais, eu quero desistir. E a Hannah ali, não, tu consegue. Só mais Tu um consegue. pouquinho. Tu consegue. Só mais um pouquinho, Certo. pouquinho em pouquinho, Foi. que se chega no final, né? E aí é uma Nossa. maravilha. Nasce o bebê, Rose, tu que teve normal É. bebê, né? É Se uma faz normal. alegria. É uma alegria muito grande. Fica num êxtase. É verdade. É verdade. Muito bom. A recuperação da mamãe também é muito É, boa, verdade. né? Então, é um conjunto, né? Então, a gente tem um trabalho importante para mudar um pouco a cultura, né? É. Cultura onde o parto normal é visto como um sofrimento. E não, ele faz parte, a dor faz parte do processo, mas depois que passou, a gente até esquece a dor. É, às vezes me pedem sobre isso, né? Tu lembra como era a dor? Eu não lembro mais como foi a dor do meu parto. A gente Você esquece, né? É tão gratificante o pós. É tão gratificante que tu esquece Tem a uma dor, frase né? que muitas dizem: acabaram de ter o bebê, para tudo ter aquele êxtase de receber aquele bebê É. que conseguiu. Nossa, doeu pra caramba, mas faria tudo de novo. Verdade. É uma É frase verdade. que a gente escuta e Escuta é muito. muito gostoso saber que então a mulher se realizou nessa parte de. Então, o nosso programa ele está chegando ao final. Eu agradeço a participação de vocês no TV Câmara de hoje e eu deixo o espaço final para as considerações de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Cida, por nos acompanhar aqui no nosso programa. Agradecer a Bruna, a Ana, né, pelas suas falas. Aí a gente sempre aprende um pouquinho mais, né, sobre como que funciona todo esse processo, né. E agradecer a presença de vocês e parabenizar também pelo trabalho, Ana, por ter feito um trabalho tão importante, tão bonito para nós, né. A Bruna, parabéns pelas filhas, Obrigada. né. E que a gente possa se encontrar aí novamente daqui a pouco para a gente conversar mais sobre isso, né? Obrigada a todos que nos acompanharam. Muito obrigada, então. Gratidão. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo teu exemplo, pela tua força, né, Bruna? Obrigada. E transmitir isso às novas mamães também, muito importante. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando, fazendo essa troca, que é muito importante, é através dessa troca que eu fiquei sabendo, né, da doulagem, de todo esse envolvimento, né, e é assim que muitas outras pessoas também ficam sabendo e muda-se histórias a partir disso. Então, agradeço o convite, fico lisonjeada. Muito obrigada, então. Agradecemos também a participação de você que esteve conosco na tarde de hoje e lembramos que o nosso programa ele permanece ao ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas, pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado e retornaremos amanhã. Um bom início de noite a todos e até lá.